o aplicativo, compartilhar minha tela contigo, e aí você ir me dizendo onde que você clicaria ali, o que que você está entendendo, como se você Tá, simulando uma navegação, pode ser? pode. Tá, então vamos lá. Eu vou. Eu clico nesse link que você me mandou ou não? Não, aí não precisa. Eu vou clicar daqui. É que eu preciso. Se você clicar e acessar o aplicativo, eu preciso ver aonde que você está navegando, que telas que você está indo. Entendi. E aí eu não vou conseguir ver. Tá, Então eu vou tentar apresentar daqui. tá bom. Você está vendo a minha tela? Tô. Tá. Peraí. É um pouquinho pequena pra mim. Ah, melhorou Eu agora. vou. Eu vou dar uma ajustada aqui. Então, mano, vamos lá. Eu vi que na pesquisa lá que você respondeu, que seu prédio é um prédio relativamente pequeno, né? Isso. E tem uma portaria 24 horas, o porteiro abre, correto? Isso. Tá. E tem um interfone no apartamento, você consegue ter acesso a quem tá lá na portaria também, Sim, sim, liberar acesso também. sim. Tá, beleza. Então vamos lá, só umas dúvidas aqui. E você podia, só para questões demográficas do teste, você podia confirmar sua idade para mim, por favor? Sim, 43. Tá, obrigado. Você tá conseguindo ver bem a tela? Mais ou menos. Tá, Eu posso se- dar zoom? Eu dei um zoom aqui, aí eu vejo bem. tá, se eu fizer assim, melhora? Eu dei um zoom aqui. Aham. Se eu der zoom aqui, melhora ou piora? Assim tá bom? Sim. Tá, então vamos lá. Então vamos imaginar um cenário no qual o seu condomínio está fazendo uma aquisição de um aplicativo para gerenciar algumas funcionalidades. Então a ideia é automatizar alguns processos que hoje são feitos dentro do condomínio de maneira mais manual ou direto com o porteiro, ok? Tá. Tá, e aí então a gente está simulando essa situação de que o aplicativo está sendo instalado no seu condomínio. Esse é seu primeiro acesso e a gente vai dar uma navegada e fazer algumas missões aqui dentro. Tá bom. Então vamos lá. Se você não estiver vendo bem a tela ou não estiver me escutando, você me dá um toque aí, tá bom? Não, tá bom. Beleza. Então essa é a tela inicial, onde a gente. Se você, eu vou fazer assim, enquanto eu vou mostrando as telas, se você quiser lendo e me dizendo onde que você clicaria para ir, aí eu vou clicando. Você pode falar, clica aqui, clica ali, tá bom? Tá. Beleza. Então essa é a tela inicial que apareceria pra mim, não é isso? Isso. Aí tem escrito acesso. Libere o acesso a edifícios para funcionários, moradores e visitantes. Aham. Aí eu clicaria nessa seta azul. A gente tem uma tela de introdução ao aplicativo, né, onde ele vai te dar algumas dicas de funcionamento ali. Dentro do protótipo, Ana, ele não tem todas as telas desenvolvidas, ainda está em processo de desenvolvimento. Então, toda vez que eu clicar em algum lugar e ele não continuar, ele vai me mostrar onde que é possível clicar. Você está vendo que aparece uma Tá. faixinha azul Deixa eu ali te perguntar embaixo? uma coisa. Em cima dessa barra azul, Ah, tem uns pontinhos. certo. Esses pontinhos vão ter imagens depois? Não. Isso. É isso mesmo. Vão ser imagens onde vão dar uma espécie de um tutorialzinho, uma apresentação ali no aplicativo. Tá. Aqui a gente tem uma tela de login. Isso, aí eu teria que digitar as minhas informações. Ok, então eu vou digitar aqui. Imagina, né, você está fazendo ali um cadastro, daí clicar em entrar. Tá. E aí automaticamente esse cadastro ficaria salvo no aplicativo. Isso. Tá. É aquela situação que você loga uma vez e você já fica logado, não precisa toda vez ficar entrando. É. Mas aí, por exemplo, eu teria que fazer um cadastro, meu marido também, né? É individualizado ou é por apartamento?
é individualizado. Só que nesse caso aqui, qual que é a nossa primeira missão? A primeira era fazer o login no aplicativo e a segunda é assim: imagina que você tem um perfil de admin do seu apartamento. Você é responsável pelo seu apartamento. Tá, Então você vai cadastrar o seu marido, tá, entendi. porque você já fez o seu cadastro, agora você vai, né, você vai Sim, a fazer o conta dele. dele ficaria linkada à minha. Isso. Tem que ter alguém responsável dentro do apartamento e aí as outras pessoas linkadas a essa pessoa. Tá, entendi. O que que você está vendo aqui nessa tela, Ana? O que que você entende aí? Como garantir a segurança dos residentes? Uhum, Aí viria uma explicação. Tem um linkzinho de alerta de pânico. uhum. Seria uma tela de informações, é isso? Isso. É uma espécie de. Pequenos textos, Uhum, trazendo coisas relacionadas a questões de condomínio. isso. É uma espécie de uma timeline, assim, né? Sim. Um feed de informações ali do condomínio. E essa timeline seria alimentada, num primeiro momento, por vocês, com textos mais gerais, ou ela só começa a funcionar a partir das postagens dos próprios condôminos? A gente não gerenciaria o conteúdo. O Tá, conteúdo ele é todo, ele passaria por um crivo do condomínio e o condomínio que vai dizer o que que eles querem postar ou não, né? O que que seria tá. permitido, que tipo de informação. Então eu posso ter informações como dicas de segurança dentro do condomínio, horários de acesso para ter cuidado com Aham. ficar esperando do lado de fora ou na hora de abrir a garagem com o carro, verificar algum se tem alguém por perto, enfim. Sim, tipo Então, regras de segurança, mas também entrariam alguns informativos sobre as próprias regras do condomínio com relação a convívio, a som, a coisas do dia a dia do condomínio. isso. Eu posso Ah, ter comunicados de manutenção, eu posso ter qualquer coisa. isso. Aqueles avisos que normalmente são colocados também em elevador e tal, a gente aproveitaria para ser mais um canal, é isso? Perfeito, isso mesmo. Você acha que faz sentido ter uma tela assim, com esses informativos, assim, Acho logo que de início? faz. Acho que faz. Legal. Então vamos lá. Agora a gente vai cadastrar o seu marido. Então, aonde que você clicaria aqui nessa tela para ir fazer esse cadastro? Tá, peraí. Eu vou dar um zoom aqui, porque eu não sei se você está conseguindo enxergar bem. Tá, não, eu dei um zoom aqui na minha tela aqui também. Tá, vou passar aqui devagarinho. Não sei, talvez em menu. Menu, vamos lá. O que que a gente tem em menu? Não, não estaria aí o link para colocar ele. Tá, Seria em acesso mesmo ou configurações? vamos lá. O que que você acha? A gente tem uma opção. Você quer dar uma olhada em configurações? Sim, gostaria. Tá. Você pode ir me dando instrução de onde clicar, tá? Tá, Porque eu estou simulando que como se você estivesse navegando. Então fica à vontade, pode ir falando o que que é para eu fazer. aqui me mostra uma pessoa cadastrada, Uhum. mas eu não vejo, a não ser que eu entre em
menu, mas aí eu vou voltar para aquele outro, né? Esse configurações é como se fosse a sua tela de configurações. Então imagina que em nome aqui Isso, é uma estaria... configuração de perfil pessoal, né? Isso, exatamente. Tá, eu percebi que para você não tá tão óbvio esse caminho, né? Vamos dar uma olhada aqui em menu. Em menu a gente tem reservas, portaria, Para comuni... gerenciar membros, seria aí em documentos? documentos. Ah, não, em todos estão escritos gerenciar membros. Ele tá com um placeholder que a gente chama que é só um exemplo de label, mas não tá fiel àquela informação. É isso mesmo, bem observado. Está repetido. O acesso, esse cadastro do morador, ó, a gente tem aqui dentro de acesso uma liberação, uma opção de De liberação moradores? e uma opção de moradores. Mas assim, para mim não ficou tão claro assim, entendeu, Sade? Entendi. Eu precisei entrar em todos os outros para achar que poderia ser esse, talvez. Uhum. Não sei, precisasse ser algo um pouquinho mais claro, até como um subtítulo, não sei. Certo. Cadastro, alguma coisa que tivesse linkado isso, de eu poder cadastrar outras pessoas. Legal. Você acha... Embaixo de moradores, está escrito salão de festas e etc. Uhum. Então, não é a primeira coisa que chamaria a minha atenção. Eu ia ler salão de festas e ia falar, não é isso. Entendi. Você tem razão, não tá tão óbvio. Mas e você acha que ter um menu específico para acesso separado ali, ó, porque a gente tem opções dentro do menu, como portaria, reservas que nós acabamos de ver, o alerta de pânico, e a gente tem um específico só para acesso. Sim, sim. Você acha que faz sentido ter essa separação? Eu acho. Legal. Eu acho que sim. Mas eu acho que não está tão claro o combozinho que vocês botaram. Tá. Teria que ser um cadastro ali, como você sugeriu, né? Eu acho. Tá. Eu posso clicar aqui em moradores? Pode. Beleza. Aqui dentro de moradores, a gente tem uma lista. Tá. E aí, onde que a gente cadastraria Tá, peraí. o seu marido? No mais. Aqui. Ok. Então, vamos simular que aqui agora você está cadastrando o seu marido. Você colocaria... Isso. O nome, o sobrenome, seria da minha família. Uhum. Chaves de acesso, não sei quais são as opções. Está escrito token, né? Mas Uhum. O que você entende por chave de acesso? não sei, que seria a entrada, né? Isso mesmo. O seu condomínio falou que o porteiro abre, mas independente do porteiro abrir... Ele abre, mas isso seria meio que uma entrada independente de cada morador. Ele também teria essa independência, isso? Isso mesmo. Tá. Já houve situações de você chegar e o porteiro não tá lá, ou uma visita ficar Sim, esperando? acontece de vez em quando. Pois é. Então, esse aqui seria um cadastro de uma liberação nessa situação, de eu ter uma senha de acesso para eu digitar ali na portaria, ou uma tagzinha No para portão entrar. ali, né? Isso, no portão. Tá. E aí a gente tem uma opção aqui de... Ele utiliza vaga de garagem? Sim. Tá, então eu vou marcar aqui. Beleza. Tá. E aí a gente tem um cadastro do veículo que a pessoa utiliza para um controle interno do condomínio, né, de segurança. Isso, acho ótimo. Né? Com placa, com tipo do carro. Uhum. Você acha que tudo bem botar essas informações aqui, fazer esse cadastro digital? Sim? Acho Beleza. importante. Legal. E a ideia aqui é que o seu marido também ele teria o acesso ao aplicativo e você realizando esse cadastro, você salvando o cadastro, qual que seria o fluxo, né, da atividade?
ele receberia essa confirmação desse cadastro e aí ele iria inserir uma foto dele. Sim, tá. Você não precisa necessariamente, né, ter essa foto ali. E aí ele já termina o cadastro e já teria acesso ao aplicativo, igual você, digamos que teve no primeiro acesso. Né? Sim. Alguém teria que te cadastrar, o próprio condomínio, e te enviar um cadastro parecido com esse, onde você colocaria seus dados, Uhum. e seria o mesmo fluxo. Então posso salvar Isso. aqui? É um condomínio, sabe, que tem muitas pessoas mais velhas. Tá. É um prédio que tem poucos apartamentos e é um prédio mais antigo e muitos moradores mais velhos. Então, esse tutorial inicial de explicação de passo a passo, você falou que vocês vão colocar linkzinhos, né, imagenzinhas pequenininhas ali na frente, Uhum, acho importante por conta da idade, né? uhum. Você acha que eles teriam dificuldade? Olha, eu não sei, acho que não sei se todo mundo ali tem familiaridade com tecnologia, assim. Uhum, Mas eu acho que o próprio síndico, de repente, poderia ajudar, né? uhum. Orientar, ajudar, legal. Orientar, né? E poder. É mais porque não sei se todo mundo usaria tanto. Talvez um filho, né? Uhum, Que ajudasse os pais. Tem alguns mais velhinhos que não sei como seria a relação com isso. Outros não, outros mais jovens que eu acho que lidariam bem com isso. Mas eu acho que essa página inicial do passo a passo é importante para os prédios que têm um pessoal mais velho, não está muito habituado, né? Na verdade, a proposta desse aplicativo é mais inovadora, né? Então, não é todo uhum. mundo que está habituado com não ter um porteiro ali para resolver tudo para você, né? É verdade. E que tipo de informação naquele tutorial você acha que seria relevante ter para essas pessoas? Porque ali é uma espécie de introdução, assim, a gente não conseguiria colocar tudo, mas se fosse para escolher algo prioritário, o que você acha? Eu acho que poderia ter um dos íconezinhos que a pessoa clicasse, poderia ter tipo um passo a passo mesmo. Tutoriais, assim, explicativos. Legal. Isso. Como seria para você se cadastrar pela primeira vez? Passo 1, passo 2, sabe? Uma coisa assim, bem mastigadinha mesmo, para alguém que não quisesse ficar à sessão do síndico, sabe? Pudesse tentar, num primeiro momento, fazer de forma autônoma mesmo. Legal. E uma outra, você falando, eu pensei numa situação. Se eu pudesse compartilhar esses tutoriais, digamos assim, o síndico consegue, a partir de um tutorial, enviar um link por WhatsApp para essa pessoa, Ótimo, acharia ótimo. e aí ela. Ter a opção também de colocar naquela segunda página, aquela Uhum, de informações do próprio condomínio, de também desses textos que ele anexaria ali, poderia ser também algo relacionado a isso. Se não fosse possível estar nesse passo a passo inicial, que pudesse ser algo mais explicadinho nessa segunda tela. Ah, legal. Também pode fazer diluído, né? Botar uns tópicos Isso, principais ali no exato. início, alguns no feed. Exato, Legal. exato. Que tivessem essas informações, entendeu? E que um pudesse dar o link para o outro. Tipo, mais Uhum, informações no feed, né? Enfim, uhum. acho que seria bacana, assim. Legal. Porque eu acho que ficar pedindo ajuda, né, para algumas pessoas é mais complicado. Então, Uhum. vale tentar, no primeiro momento, ficar forçando para tentar resolver sozinho, né? E se o aplicativo facilita, melhor ainda. Legal. Muito bom, Ana. É, E talvez então ali naquela introdução dar dicas de uso desse primeiro acesso, o que a pessoa precisa fazer, que é cadastrar outros moradores, e dentro poder fornecer informações mais elaboradas, mais detalhadas, talvez, né? Eu acho que Legal. sim. Tá bom. Eu posso salvar aqui esse cadastro? Pode.
Tá. Então, eu cliquei aqui em salvar e aí ele me retornou essa mensagem, né? Tá, Aqui a gente tem um exemplo de um e-mail foi enviado, mas a gente pode ter isso tá. por SMS, por WhatsApp, tá? Beleza. Voltar. Então, legal. Essa era a nossa primeira missão. Agora, eu Tá. vou voltar aqui desse cadastro dos moradores e agora a nossa intenção é criar um cadastro para uma visita. A gente imagina que você vai receber uma amiga no seu apartamento Tá, e você quer liberar o acesso dela na portaria já de antemão. Você quer deixar a portaria avisada e tá. ao mesmo Seria uma tempo amiga ou esse cadastro seria para entregador, qualquer coisa assim? vamos fazer os dois, Alguém que fosse. Ah, então tá. mas vamos primeiro na amiga. Então, E liberação. beleza. Então a gente está fazendo um cadastro para uma amiga, a gente quer deixar a portaria avisada e a gente quer deixar que a sua amiga não fique esperando lá na frente. Você já quer liberar quando ela chegar, ela pode entrar direto, tá bom? O que que a gente tem aqui? Alô? Oi, está me ouvindo? Oi? Oi, Ana. Alô? Alô? Você está me ouvindo? Oi? Oi, Ana, você está me ouvindo? Agora tô. Você sumiu de repente. O É. áudio, mas eu continuei vendo tudo. Ah, tá. Ele deu algum problema aqui no microfone. Ele falou que eu fiquei sem microfone, daí pediu para eu reiniciar. É, É, não, tá tranquilo. tá bom. Eu vou voltar à apresentação aqui então. Ô, sabe, eu só quero te explicar por que que eu tô assim de ladinho. A minha imagem deve estar eu botando na minha orelha. É porque eu tô numa recepção de consultório e tem um outro pai aqui sentado próximo, então eu não botei um volume muito alto Entendi. para não atrapalhar, tá bom? Tá bom, Eu só imagina. queria te explicar isso. Não é que eu não quero olhar para você, não, mas Tá é que eu bom, tô precisando ouvir um pouco mais de perto. entendi. Tá. E você tá vendo a minha tela aí de novo? Ah, peraí. Sim, agora sim. Tá, vamos lá então. Não tem problema nenhum. Até agradeço aí pela tentativa aí de estar fazendo na recepção, inclusive. Não, tranquilo. Então a gente foi em liberação, Isso, a gente vai liberar, vai cadastrar a liberação de uma amiga. uma amiga. É. Todo mundo que eu cadastrar em algum momento vai ficar esse registro aí para eu poder acionar novamente de uma próxima vez? Isso, tem uma, eu não sei se você está conseguindo enxergar aí, ó, tem uma lista de Tô, pessoas. tô. Então a gente tem uma lista de pessoas que foram cadastradas aqui, ó, e aí eu Tá bom, tenho uma categoria do que é essa pessoa ali, tá. e aí eu vou ter uma lista aqui em cima, ó. Se você quiser que eu clique em alguma coisa, pode me falar que eu vou clicando. Tá, peraí. Essas ativas são pessoas que eu cadastrei nesse momento. Que você cadastrou em algum momento. Ah, em algum momento, então é como se elas tivessem
Não necessariamente, elas estão cadastradas, elas têm um cadastro lá de nome, sobrenome, algum tipo de documento, enfim. Elas estão cadastradas no condomínio. Tá. Mas, Sabe por quê? Porque o hum, nome ativa me remete ao fato de que aquilo ainda está vigorando. entendi. Talvez cadastradas tire um pouco essa coisa, porque eu posso ter cadastrado em algum momento e não quero que Uhum, essa pessoa fique autorizada a entrar o tempo todo. Então, eu precisaria ativar novamente para ela entrar. legal, Não entendi. sei, o nome ativa me remete um pouco a isso. Perfeito, ótimo. A gente tem umas outras opções aqui, ó, de navegação. Você quer dar uma Próximas olhadinha? visitas, Isso. blacklist histórico. Uhum. Tá, seria próximas visitas, né? Qual que é o seu entendimento aqui? Agora você já sabe que ativas seriam as pessoas que estão cadastradas. Próximas Aham. visitas Ah, seriam as que estão agendadas, certo? Faz aham. sentido? Sim. Tá. E aí a gente tem a blacklist. Essa blacklist seria quem eu não autorizo de jeito nenhum a entrar. Alguém que você já autorizou. Faz sentido? O que que você me diz? Seria uma lista de pessoas que, por algum motivo, elas não têm autorização liberada e você quer deixar isso claro para a portaria. Olha, eu, eu acho importante, de uma certa forma, Uhum, porque às vezes pode ser algum funcionário que já trabalhou muito tempo na sua casa, mas que você não gostaria, depois que ele foi embora, de que ele pudesse entrar, né? uhum, Isso você precisa ser avisada quando ele chegar. uhum. Às vezes podem ter famílias, né, com separação, essas questões, e aí não quer que o pai ou a mãe tenha livre acesso ao apartamento, né? Então precisa ser avisado quando ele estiver indo para lá, para que você autorize naquele momento. Eu acho que existem casos, sim, que esse espaço é importante colocar. Legal. Não que a pessoa esteja proibida de entrar, mas eu acho que precisa ter um aviso e não um livre acesso, né? Uhum. Eu vou colocar num cenário de portaria, assim. Imagina que essa pessoa tenta entrar no condomínio e você, por ter Isso. colocado numa blacklist, o porteiro ali, quando a pessoa tentar entrar e ela falar o nome dela ou um documento, o porteiro pode pesquisar lá no sistema dele, ele vai encontrar que a Ana Soares, do apartamento tal, não autoriza a entrada dessa Não pessoa. autoriza aquela pessoa. Uhum. Uhum. Então, teoricamente, ele nem precisaria confirmar com você que aquela visita tá ali, assim, que você já não tá autorizando, de alguma maneira. Ah, entendi. Uhum. Vamos lá. E aí a gente tem o histórico também. Aham. De quando essas pessoas vieram, de quando entraram, né? Quando eu Uhum. recebi. Isso. Isso. Aí eu cliquei numa pessoa aqui, tá? Tá. Aí eu tenho algumas informações ali sobre a visita. Tá. Acho legal também. Vamos lá então cadastrar nossa amiga? Sim, sim, pode ser. Vamos lá. Aonde que eu clico? No mais. Tá. Então, aí nesse horário de entrada e saída, pode ser que eu receba visita que eu saiba, mais ou menos, mas pode ser que eu receba visita que não tenha hora para sair. Como que isso aconteceria? Uhum. O que que, o que que você preferiria fazer? Não informar? Como que você gostaria de fazer? Eu acho que informar a hora de entrada. A hora de saída eu não teria muito, né? Uhum, Ainda mais quando é uma visita com um perfil mais de família, social, né? Receber uhum, alguém na sua casa. É diferente de um serviço, né? uhum. E se você tivesse possibilidade de colocar só o horário, a previsão de chegada, por exemplo, você acha que tudo bem?
Tudo, É. acho que sim. Nesse caso aqui, a previsão de chegada ela seria relevante porque a gente está liberando um acesso Isso, da não, eu acho pessoa. super importante, Tá. né? Um horário de chegada, mas o horário de saída a gente não teria como definir. Aí eu Uhum. não sei como o sistema lidaria com isso, né? Porque pode ser uma coisa só, enfim, para constar, ou se teria essa regulação pela portaria também, né? Uhum. Eu acho que, como você falou, né, no caso de uma visita mais social, é, qual que é a relevância do condomínio ter essa informação do horário de saída, Aham. né? É relevante? Você acha que é relevante para o condomínio? Hum, Horário de saída? acho que não. Tá, e se fosse um entregador, uma entrega, por exemplo, Aí eu acho que sim. né? Imagina que o entregador entrou e ficou 4 horas no seu 4 horas, apartamento. tem algo de errado, Tem né? alguma coisa, estranha, né? É. Legal. Eu vou. Agora, eu acho que talvez pudesse ter, não sei, agora pensei, quando você Uhum, estava falando, talvez do próprio morador incluir ali a hora de saída, quando a pessoa tiver ido embora, ou o porteiro, não sei. Ou entendi. não. Não sei se de verdade se isso é tão importante assim. Uhum, A não ser que tenha acontecido alguma coisa no condomínio e depois as pessoas precisem, né, ter esse registro de horário de entrada e saída, uhum, né? Quem que estava e quem que, enfim, não sei. sim. Tem outra questão também. Você acha que você, como usuária do aplicativo e do condomínio, você iria se importar ou iria lembrar de anotar o horário que essa pessoa saiu da sua casa, por exemplo? Acho que não. Tá, beleza. E vamos lá então. Tem outras opções aqui, ó. Tá. Tá, no caso, se for mais de um acompanhante, vai ter outra tela para cadastrar o outro acompanhante? Uhum. A ideia é que, Porque sim. aqui está escrito autoriza o acompanhante, embaixo está escrito 2 acompanhantes, mas só tem um espaço para escrever o nome. Uhum. Esse exemplo aqui, ele na verdade é porque como ele não está com o nome inserido, eu colocaria um nome e aí ele vai me dar um campo para eu colocar o outro Ah, nome, sim, digamos. automaticamente, tá. Isso é. É mais uma questão de interação dentro do aplicativo. Tá bom. No caso de um acompanhante, imagina que você, por exemplo, chama-se sua amiga e aí ela vai levar sei lá, o namorado dela ou uma outra amiga e você não tem muitas informações sobre essa pessoa. Aham, Numa situação que você não tenha, que seja o marido dela e você não tem intimidade, por exemplo, com o marido dela você não. E aí ela seria responsável por colocar esse nome, entendeu? Não você. tá. Por isso que o nome aqui ele tá em branco. Faz sentido isso? Você está adicionando uma liberação da sua amiga e aí ela vai trazer, digamos, o filho dela e o marido. E você não tem essas informações. Hum, Qual que é o fluxo depois dessa tela? Quando você cadastra essa pessoa, você vai enviar um convite para essa visita, um link. E aí a visita vai confirmar os dados e vai colocar os nomes e dar um OK. entendi. O que que você acha desse fluxo? Acho que sim. E você acha que tudo bem mandar esse convite para a visita e ela preencher isso? Não Como sei. que Sei. Imagina você nessa situação. Você vai visitar uma amiga num prédio e aí o condomínio dela usa um aplicativo e que tem essa restrição do Peraí, condomínio. Sávio, só um minuto, só um Ah, minuto. Você claro. pode esperar um minuto? Posso sim, à vontade. Eu não pude nem sair da sala, porque o sapato ficou lá dentro.
O meu sapato ficou lá dentro. Eu entrei ali no começo para falar com ela rápido. Ela estava lendo a revistinha. Ah, entendi. Tchau. Tchau pra vocês. Todas elas pensando na meta de 2020 que a gente vai construir na semana que vem. Beleza. Até semana que vem. Sabe? Oi, tô te ouvindo. Olha só. Você pode me ligar daqui uns 15 minutos? Posso sim. Você acha que funciona? Da gente continuar de onde parou? Pode ser? Funciona, pode ser, não tem nenhum problema. Tá, porque agora acabou aqui a sessão da minha filha, eu vou ter que voltar pra casa. Aí de casa eu falo com calma com você, tá bom? Tá bom, eu te ligo daqui a 15 minutos, então, umas 10 Isso, quando e... eu chegar em casa eu te mando um zap. Tá ótimo. Tá, eu vou ficar aguardando, então. Obrigada, Sara. Obrigado você. Tchau. Tchau, tchau. Dá só um minutinho, Ana. Eu... Retomando aqui. Então, nós tínhamos ali parado na questão da visita da cadastro da visita. A gente finalizou o cadastro. Você quer dar mais uma olhadinha? Não, não precisa. Não? Eu Tá. lembro. Eu Então, lembro que beleza. você tinha perguntado só se Aqui, ó. eu cadastraria o nome dela e mandaria um link para ela cadastrar os agregados, digamos assim. Isso, Caso eu não tivesse conhecimento. isso. Tá? Paramos aqui. Então, daqui o que que acontece, Isso. né? Então, aqui a gente salvaria esse cadastro, né? Vamos salvar aqui, continuar. Tá. Tá. Ok. Posso clicar em OK? Pode. Então, a visita realizou o cadastro. Confirmação de cadastro. Adelaide cadastrou como visitante, né, com sucesso. Então, eu vou agora ir para uma outra tela que a gente vai simular a sua visita recebendo o cadastro. Ah, tá. Então, imagina que agora a sua visita, ó, vai receber uma tela muito parecida com o que a gente acabou de fazer. Tá. E aí ela vai escolher um tipo de documento, colocar o número do documento. Ela vai inserir esses dados aqui. Tá. E na verdade isso só precisa ser o documento dela, né? Não precisa ficar cadastrando o documento dos acompanhantes, só precisa também. O que que você acha para título de segurança? Seria relevante fazer isso? Porque Não essas, sei, sabe? você acha que seria muito incômodo? Não se para visita? Talvez, né? Não sei, muita burocracia, talvez, não sei. Uhum. Ok. É isso que a gente quer validar, Ana, se isso é viável ou não é viável. Então é bem esse feedback que eu preciso de você, assim. Não, eu entendo em termos de segurança. Eu acho que é uma mudança de olhar também. Aquilo que eu estava te falando com relação às pessoas mais velhas, ao idoso, de repente usar, né, o sistema. Que é uma mudança de perspectiva mesmo. Uhum. Quando a gente pensa no primeiro momento em cada um ter que digitar, né? Ah, vou na casa de não sei quem, tem que digitar documento, tem que digitar documento do marido, do filho, de todo mundo, né? Uhum. Fica uma coisa meio burocrática, mas eu entendo também o lado da segurança, né? De isso estar, de uma certa forma, filtrando um pouco, né? Trazendo um pouco mais de segurança para o condomínio. Mas não sei, nesse momento eu não consigo
te responder objetivamente se seria um grande incômodo cadastrar todo mundo com documento Uhum, ou se de repente poderia só o visitante principal, não sei. entendi. Você já passou por alguma situação parecida de visitar alguém e ter que... Nunca, Nunca? Tá. E nunca. nenhum cadastro... E cadastro assim numa portaria? Já... Assim, edifício comercial. Uhum. Mas no caso de um edifício residencial, você já teve que fazer um cadastro em portaria? Nunca. Tá, tá bom. Para comercial, você acha que tudo bem, né? Fazer. Eu acho que tudo bem, porque é Uhum. muita gente estranha, né, circulando. E aí, normalmente, você tem que dar na portaria, né, o seu nome. Se você já tem o cadastro, você fala o nome. Tem prédios comerciais que, mesmo você já tendo o cadastro, você, às vezes, precisa mostrar o documento. Mas a maior Uhum. parte, não. Certo. Você só mostra num primeiro momento e depois você só dá o seu nome e eles entregam aquele cartãozinho, né, para você passar na roleta e Uhum. entrar no prédio. Tá, E depositar na saída. É um controle mesmo de segurança do prédio. Aí eu acho que faz um pouco mais de sentido, não sei. tá. Aqui é tipo, do seu ponto de vista, muita burocracia, né? Você, por exemplo, imagina que você fosse você e seu marido na casa de uma amiga, é, e aí você recebe. Como que você ia receber isso? Você acha que ela ia mandar: Oi, Ana, meu prédio precisa fazer um cadastro, eu vou te mandar um link aqui pra você cadastrar. Daí você receberia Isso. isso aqui. O que que você ia achar disso aqui? Imagina você preenchendo isso aqui. Eu acho que no fundo não me incomodaria, não. Uhum, Eu, pessoalmente, não me incomodaria. tá, Eu veria com algo de segurança mesmo. entendi. Então, veja se é isso mesmo, só confirmando. Você, enquanto solicitante, como condômina, você se incomodaria um pouco em ter que enviar um cadastro para uma visita, uma Talvez. amiga íntima. Mas se você fosse receber esse cadastro de uma pessoa, você completaria e Eu acho que eu entenderia. não me incomodaria. Entendi. Beleza. Seja isso. Uhum. Tá bom. É, eu vou finalizar aqui então, simulando que nesse Tudo caso aqui bem. eu sou a visita, né? Então eu Tá. salvei. Aí eu vou receber algum tipo de liberação. Aqui eu tenho um exemplo de liberação que é um QR Code. Tá. Então eu tenho entrada liberada no condomínio, expira em 2 horas. Aham. No caso aqui, ele vai expirar em 2 horas, mas eu recebi essa liberação na véspera de entrar no condomínio. Tá. Aí, caso eu tenha alguma dúvida, ou sei lá, eu vou me atrasar, não sei se eu vou conseguir chegar em 2 horas porque aconteceu uma mudança de planos. Isso. Aqui eu teria uma opção de mandar uma mensagem e aqui No seriam alto. Aham. isso, e aqui seriam dúvidas. Você Tá. imagina aqui, eu vou mandar uma mensagem para quem? Para que você imaginaria aqui? Eu conseguiria mandar uma mensagem para portaria, para você, para Ana? O que você imagina disso aqui? Eu acho que fica melhor mandar para a própria pessoa, mandar para Ana, Tá, legal. né? Eu acho que, inclusive, na tela em que a pessoa se cadastra, quando ela recebe esse QR Code, talvez pudesse vir uma mensagem avisando isso, né? É, caso você mude o seu horário, vá se atrasar, aconteça alguma coisa, mande uma mensagem para o condômino, né? Para quem te convidou, enfim. Algo assim, que já deixe claro que a pessoa precisa avisar, porque senão ela vai perder aquela entrada, Uhum, né? entendi. Eu É, acho que até as pessoas se habituarem, vai acontecer muito isso. A pessoa recebe o negócio, mas se chegar, chegou, entendeu? Pode ser que aconteça num primeiro momento, porque as pessoas não fiquem muito ligadas nesse tempo, né, que ela tem para chegar e usar o código para entrar. uhum, Então, talvez isso possa vir nessa página do QR Code mesmo, esse lembrete. entendi. Legal.
E tudo bem comunicado fica mais claro o entendimento e torna a experiência um pouco mais amigável também, né? Isso. Tá bom. Então, beleza. Retomamos aqui agora para o nosso perfil. Tá. Ok, dei um ok, a minha visita cadastrou, legal. Então agora eu cadastrei já um morador, né, que mora comigo no meu apartamento. Cadastrei uma entrada de uma visita. Isso. Agora, supomos que a gente vai cadastrar. Você tem algum tipo de funcionário em casa, diarista, babá, Tem. alguém assim? Tá. Qual dessas que eu citei que você tem, que a gente pode usar como exemplo? Ela é doméstica. Doméstica, tá. Então, onde que você iria para liberar o acesso da doméstica no condomínio? Aqui dentro também? É. Tá. Liberação, beleza. Então a gente teria o mesmo fluxo de liberação com uma pequena diferença aqui, que eu iria classificar, como que ela chama? Ivone. Eu iria classificar a Ivone dentro de uma seção de categoria para liberar esse acesso dela no condomínio Tá. como Eu colocaria o serviço. horário. Entendi. Isso. Então eu tenho aqui empregada doméstica, babá, manutenção e outros. Ela entraria como empregada doméstica, certo? Isso. Tá. Aqui eu estou simulando uma situação que ela não está prevista aqui no aplicativo, tá? Então vai continuar aparecendo família, Tudo bem. mas é como se fosse empregada doméstica. Selecionamos. Mas nesse box também teria a questão da diarista, se não fosse uma doméstica, também teria o link de uma diarista, ou seria em outro lugar? Seria aqui. Você acha que seria relevante? Teria aí também, teria essa categoria também, né? Você acha que é As relevante? pessoas que vêm com mais frequência ao apartamento. Legal. Isso. Isso. Perfeito. Então adicionar a diarista como uma categoria aqui. Você acha que seria legal? Eu acho importante, porque tem uma Tá. diferença. Tem uma diferença realmente. A empregada é aquela que vai com mais frequência, né? Exato. Ela Tá. vai no mínimo 3 vezes por semana. A diarista não. Às vezes ela vai quinzenalmente, às vezes mas vai sempre, mas só que quinzenalmente. Entendi. Legal. E aí, em relação ao horário, você falou. Aí você setaria um horário com uma assertividade maior, talvez, né? Isso. Aham. Uhum. E no caso a sua, ela vai de segunda a sexta, de segunda a sábado, três É vezes na segunda, quarta semana. e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tá. Como que você acha que você colocaria essa informação no período aqui? Marcaria os dias? Eu colocaria de segunda a sexta a liberação dela, no caso, porque tem dia que eu troco com ela. Então, Ah, eu entendi. acho que não ficaria funcional eu ter que entrar no sistema para mexer nisso toda vez que eu precisasse que ela viesse terça ou quinta, entende? Entendi. Então, não vejo como problema a liberação dela todos os dias da semana. Eu, particularmente, não vejo como problema. Uhum. Não é um problema, no caso seu até uma vantagem, porque ela vai ocasionalmente, né? Então, Isso, diminui. exatamente. Então, eu acho que ficaria mais trabalhoso ter que ficar entrando toda vez que para mexer nisso. Então, acho que a entrada liberada no horário específico que ela vem, né, normalmente, Uhum. já seria o cadastro para a semana inteira. Legal. E aqui a gente não teria uma utilização de data, né? A gente vai liberar de segunda a sexta Isso, por, por, te- direto. por tempo indeterminado, né? Isso. Legal. Tem mais alguma observação nesse caso de estar cadastrando a empregada, a doméstica? Tem alguma outra observação de campo que você acha que seria relevante ter, além desses que estão aqui? Vamos repassar, ó. A gente tem nome, né? Básico, nome, Isso, sobrenome, nome. a Eu colocaria o categoria. documento também. Tá, legal. Esse cadastro aqui, ele teria uma previsão de envio de convite. Você acha que nesse caso de prestadora de serviço enviaria o convite da mesma maneira ou não? Você só faria esse cadastro de liberação para portaria? O que você acha? Eu acho que você mesmo pode cadastrar. Acho que a própria pessoa pode cadastrar.
pode incluir o número do documento, né? Enfim, Uhum. colocar o nome, o sobrenome, porque eu acho que de uma certa forma traz essa responsabilidade também para o condômino, né? Uhum. Não é uma visita, é uma pessoa que vai estar frequentemente dentro do prédio. Não sei. Certo. Uhum. Legal. E aí a gente teria a partir do momento que eu escolho a categoria, né, que eu mudo para diarista, empregada doméstica, eu vou ter campos específicos de preenchimento nesse tópico. Então, por exemplo, eu não vou ter controle de vagas, né? Não faz Isso. sentido, ok? Não faz, talvez outra coisa, receber notificação. Toda vez que essa pessoa passar pela portaria, eu quero receber uma notificação para saber o horário que ela chegou, o horário que ela saiu. E isso, talvez isso seja interessante, né? Porque algumas pessoas não estão, Uhum, né, em casa quando eles chegam e quando saem. Então, talvez isso seja interessante até para um controle, né? uhum, legal. Esse controle aí você acha ficaria um pouco na mão do porteiro, né? Na mão do porteiro, Tá. exatamente. Já que ele liberou a entrada, não necessariamente é o mesmo porteiro, mas vamos partir do pressuposto que o porteiro vai ter lá um sistema, uma plataforma, onde ele consegue ver todas as pessoas que entraram no condomínio aquele dia, né? Isso, E aí isso, ele sabe quem entrou e quem tá lá dentro e quem entrou e já saiu. exato. Nesse caso, por exemplo, a Ivone entrou, ela tem previsão de entrada de horário às 10, digamos, e até agora ela não saiu, então Aham. ele faria esse controle, ok? Legal. Então, e eu como moradora, eu teria esse controle? Você teria o controle a partir do momento que você recebe a notificação. Então, mas eu não tenho acesso a essa tela maior de controle geral do prédio. Certo. Mas o síndico teria, por exemplo. O síndico, o administrador do condomínio, poderia Ele ter. poderia saber quem está e quem não está no prédio, que horas que entrou, que horas que saiu. Ele, não só o porteiro, mas ele também teria acesso a isso, né? Isso. Você, sim, poderia ter. Você acha que é legal ele Acho ter também? importante. Tá bom. Acho importante. Vamos simular aqui uma situação, por exemplo. Imagina que você saiu para trabalhar, você foi numa consulta médica, enfim. E chegou alguma encomenda, chegou alguém querendo conversar com a Ana. E aí eu consigo ver que no apartamento da Ana a entrada da Ivone já foi feita. Então a Ana não tá, mas a Ivone tá lá. Eu conseguiria ter essa informação e saber que a pessoa tá acessível no condomínio ou não. Isso, mas de toda forma teria que interfonar para perguntar se poderia subir ou não. Isso. No Não, caso. não seria automaticamente, tendo alguém em casa, já liberar, né? Ah, Uma vez não. que eu Ah, também não tenha cadastrado ainda, né? Essa entrega, então uhum, o porteiro teria que avisar, olha, tem uma entrega aqui, tem uma pessoa aqui, uhum. e aí a Ivone poderia autorizar ou não a subida ou descer para buscar na portaria, né? Perfeito. Você acha que faz sentido esse fluxo? Acho que sim. Tá, legal. Essa central de controle que a gente falou do porteiro, você vai ter uma espécie não de uma central, mas o que que acontece? Você seria notificada. Você recebe pode ser um push no aplicativo, só uma notificação dizendo Ivone entrou no condomínio, Ivone saiu do condomínio. Sim, sim, Isso seria o acho que é suficiente para você? suficiente. Legal, Suficiente. ótimo. E você teria o histórico, né? De entrada e saída. Isso, isso. Tá bom. E aqui, ó, você poderia escolher, né, o tipo de notificação. Você quer receber uma notificação, um push, um banner, né, dentro do aplicativo, ou você preferia receber uma mensagem no WhatsApp, enfim. Como que você acha que seria mais interessante receber esse aviso? Hum, de verdade, tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Talvez Uhum, para algumas pessoas fique mais fácil pelo WhatsApp, uhum, usar com mais frequência, uhum, mas eu acho que se vier isso que você está falando, né, uma notificação no celular, né,
curta, dizendo fulano chegou, fulano saiu e tal. E aí ali na minha tela do celular eu vou ver o linkzinho de vocês, né, do aplicativo. Vai ter lá aquele umazinha mensagem ali no aplicativo. Uhum. Eu vou entrar para ver o que é. Legal. Ou você, Que ok. ou você não precisaria nem entrar, né? Você já tá familiarizado, você só sabe que a Ivone chegou e que ela saiu. Isso, eu saberia isso. É. Você nem precisaria entrar no aplicativo pra ver, enfim. Aham. Legal. Tem alguma outra informação? Vamos ignorar essas aqui por enquanto, né? Que é de acompanhante de família, uma visita. Mas tem alguma outra Tá. informação que você acha que seria legal para ter de cadastro da Ivone, por exemplo? A questão do documento, né, que eu te falei, que eu Documento, acho importante que eu não vi aí. legal. Eu acho que poderia ter, eu também não vi no alto da tela se também tem foto. Uhum. Tem uma foto aqui. Ah, tem, adicionar foto. Uhum. Tá. Porque isso eu também acho importante, que é uma pessoa que vai estar, né, com frequência vindo ao prédio, Uhum. então acho legal também ter esse cadastro, né? É uma maneira Não só dos também. moradores, mas das pessoas. Perfeito. É uma maneira também do porteiro próprio fazer o cara crachá ali na entrada e na saída da Ivone, né? Isso aí, de aparecer na tela para ele, né? Uhum. Aparecer na tela, tá registrado de Isso eu repente acho na legal. câmera. Ah, Isso. legal. Beleza, então nós cadastramos um morador, uma visita, um prestador de serviço, né? E Concluir. aqui a gente tem o padrão de envio que está setado como visita, então não é o caso. Tá. Bom. Beleza. Agora eu vou fazer uma navegação mais. Eu gostaria que você simulasse uma navegação mais livre aqui dentro do aplicativo, tá? Então eu vou retornar aqui para a tela. E aí gostaria que você desse uma navegada geral, assim. O que que você acha aqui dessas? Eu acho que eu iria no menu de novo, né? Ok. Porque acho que eu ainda não, não viajei por aí por enquanto. Uhum. Aí tô vendo que reserva seria a reserva do salão de festas, né, Tá. especificamente, o espaço do condomínio. Se você quiser clicar em algum Aí desses, você me fala. tá. Então vamos clicando um a um. Vamos clicar em Tá. reservas. Legal. Então vamos lá. Você disse que seu condomínio não tem um espaço comum, né? Um espaço compartilhado ali. Na verdade, ele tem um salão de festas, Uhum. mas é bem pequeno e assim ninguém usa para festa. Tá. Acaba sendo um espaço em que rola reunião de condomínio ali. É claro que se alguém quiser fazer uma festa, está aberto para festa, mas assim não é usado para Uhum. festa. Entendi. Mas existe e acho importante ter essa opção de salão de festa. Tá. Vamos simular Aí, então uma reserva? isso. Aí você poderia ter, tem aqui as datas, aí você clicaria Uhum. e o próprio aplicativo te diria se ele já está reservado ou não. Isso. Ou ele já te mostraria nesse calendário o que já está bloqueado ou não. Uhum. Talvez fosse interessante, né? Ele já bloquear para você não ter que clicar na data para ver se ela está disponível ou não. Isso. Tem algumas datas que tem uma marcação diferente aqui. O que que você entende por isso aqui? Tô vendo, elas estão em cinza, com uma bolinha embaixo. Isso. Você consegue entender que isso aqui é uma reserva? O que que seria uma Talvez. reserva? Uhum. Entendi. Talvez. Mas não tá muito explícito, né? Não. Mas, enfim, talvez. Tá bom. Talvez sim. Acho que eu entenderia. Tá. Acho que eu entenderia sim. Aí o dia 23 seria a opção atual, né? Pode ser uma opção atual, a data ali que você Seria a data clicou. de hoje ou só quando eu clicar na data que fica essa bola azul? Essa aqui, ela tá simulando uma tela de, a data de hoje. Sim. Seria a data
data de hoje. Isso, porque se a gente for dar uma olhadinha nessa tela, ela não tem nenhum botão para eu fazer a reserva aqui, né? Ele está dizendo fazer reserva. Ó, a gente tem fazer reserva, minhas reservas. Isso. Então, aqui como eu não consigo clicar em nada, eu só consigo olhar a data. Visualizar. Eu teria provavelmente que clicar em outro lugar aqui, que Então vamos lá em minhas reservas. tá. Minhas reservas também não tá ativo. Seriam as reservas que você já realizou. Então eu precisaria clicar no mais. Beleza. Então vou clicar no mais aqui. Você acha que tá claro esse fluxo? Acho que sim. É? Acho que Tá. sim. Então, digamos aqui Aí que seria o espaço, a Uhum, data, o período, né, da reserva. uhum. Se ela tem algum custo, Isso. Agora, os termos de compromisso, isso também viria em algum espaço para o prédio, o próprio síndico poder cadastrar esses termos de uso do espaço? uhum. A ideia é que o condomínio, quem gerencia, ou seja, um administrador ou o próprio síndico, ele vai ter um perfil de administrador diferente, né? Onde ele vai ter acesso a cadastro desses tipos de informação. Aham. Então aqui eu poderia ler o termos de serviço e concordar. Seria clicável, né? E estaria Uhum, lá, tipo, enfim, questão da limpeza, questão de som, questão, né, uhum, de outros prestadores de serviço que fossem entrar, né? uhum. Deveres e obrigações, né, relacionados à Exato, reserva. exato. Estaria tudo aí, né? Isso, é. Tá bom, tá ótimo. Então eu posso. Acho que tá ótimo essa tela. Legal, Reservar. reservar. Vou clicar aqui. Aí eu tenho um resumo da reserva. Isso. Confirmar. Ok, confirmar. Eu tenho um. Reserva criada. Uhum, Tá ótimo. Aí isso já vai lá para minhas reservas, né? Para o meu histórico lá. isso. Aí eu mando esse link para os convidados, então. É uma sugestão. Você acha, é a mesma questão do cadastro de visita. A gente poderia enviar esse link para um convidado fazer O próprio o cadastro. próprio cadastro. Acho legal. Legal? Porque aqui eu imagino que é uma lista. O seu você falou que é um salão pequeno, mas imagina que você vai chamar, sei lá, 20 pessoas ou 30 pessoas. Não, exatamente. Tem que cadastrar um a um. Complicado. Inviável, né? E aqui nesse Mas eu caso. receberia toda vez que um deles se cadastrasse, eu, por exemplo, distribuir para 40 pessoas. Certo. Essas pessoas, cada um que vai se cadastrando, eu vou recebendo um ok dizendo que aquelas pessoas já estão ok, né? Isso. Tá ótimo. E aí você provavelmente teria isso aqui lá no seu, onde você tem liberação de acesso, aquele seu Sim, cadastro de visitantes e aparecendo ali todas a lista de pessoas que foram cadastrando. tá ótimo. Tá Legal. ótimo. Beleza. Então voltar, envio feito, cadastrado. Aham, Agora você aham. só ficaria aguardando ali o retorno. Isso. Aí volta Legal. lá. Beleza, voltamos. Aí agora a portaria. Uhum. Vamos lá. Encomendas. Encomendas. Isso é o quê? O que que você entende aí? Pô, a gente tem, ó, recebidos. Aham. Mas, por exemplo, é tudo que chegaria pelo correio. Uhum. Aí eu mesmo é que cadastro, eu mesmo que coloco aí para um controle meu pessoal. A ideia aqui, a princípio, seria de que o porteiro recebeu uma encomenda sua e aí ele colocou lá na portaria e fez o cadastro. Aí essas encomendas elas estão pendentes para você ir lá retirar. Sim, mas aqui eu tô vendo que as encomendas elas estão especificadas do que é. Uhum. Isso seria obrigatoriamente, eu teria que colocar o que eu estou recebendo pelo correio.
ou eu apenas colocaria encomenda? Você, na verdade, não precisaria cadastrar nada. É que aqui o exemplo, ele tá muito literal do que é o produto recebido, né? Isso, aí Mas, eu fiquei na dúvida uhum, se eu preciso especificar o que eu estou pedindo ou se simplesmente eu vou ser comunicada. Tem encomenda para você, só isso. certo. Entende? Eu É, acho que dessa forma fica melhor, legal. Seria só mais assim, geral. chegou na portaria e aí o que que eu tenho aqui, ó, de detalhe dentro dessa informação? Chegou na portaria, a empresa X trouxe uma encomenda, é, daí digamos que foi autorizado, não, você que vai me dizer aqui o que que faz sentido ter ou não de informações. Então eu tenho autorizado por alguém, data de chegada, hora da chegada e o destinatário. E para quem? Isso. Aham. Eu acho que na verdade, assim, é, esse autorizado por, ele, ele seria se eu já tiver pré-avisado essa chegada e já tiver cadastrado aí que vou receber essa encomenda. Eu acho que em alguma situação de recebimento de, digamos assim, você vai receber uma encomenda que tem algum tipo de interferência, vou dizer que você comprou uma geladeira, um freezer. Sim, sim, tá. E aí é uma encomenda que possivelmente ela não pode ficar muito tempo ali na portaria por questões físicas ou algo assim. E aí provavelmente essa você teria que autorizar, né? Que avisar a Isso. portaria. E aí eu também não teria como autorizar os rapazes da entrega, por exemplo. Isso precisaria ser feito pelo próprio porteiro, Isso. né? Porque a gente não tem esse tipo de controle. Mas, Uhum. por exemplo, alguém passou e deixou para mim, sem me avisar previamente, Uhum. né? Um presente, um envelope com algum documento, né? Isso Uhum. acontece muito. Das pessoas deixarem na portaria e me avisarem depois. Ah, deixei não sei o que para você na portaria. Entendi. Então, isso eu não teria como colocar no aplicativo com antecedência. Seria mesmo o porteiro que poderia avisar. Tem encomenda na portaria. Isso. Aí Só isso. ele iria cadastrar, iria aparecer aqui um item novo, avisando quem que foi a pessoa que O deixou. nome da pessoa, o horário. Isso. E aí tá escrito, ela deixou um envelope. Tá bom. Ponto. Aí só tá dizendo que tá pendente e que você precisaria ir lá retirar. Tá bom. Legal. E E o recebidas também não tá clicável. o recebidas tá, ele seria um Tá. histórico de coisas que você tirou na portaria, digamos. Tá bom. É, Fala então. vamos. Tá. Ocorrências. Ah, tá. Seria o livrinho das queixas, é isso? Isso. O famoso livrinho, isso mesmo. Aqui vai ser a digitalização desse livro, basicamente. Uhum. Tá, mas aí não vem o nome de quem reclamou, né? Vem só contra quem foi a queixa, não é isso? A perspectiva aqui, sua como condômina, seria de ocorrências que você cadastrou, né? Isso. Suas ocorrências, e talvez alguma ocorrência que alguém tenha denunciado sua, a Do Ana. meu apartamento. Aham. Isso, a Ana fez uma festa na quarta-feira, no meio da semana, e ficou até 2 horas da manhã. Quer dizer, Tá. com o som ligado, enfim. Sim, tô entendendo. Acho legal. E aí eu vou ter os dois fluxos, tanto do que você cadastrou como o que você está sendo Aham. denunciado. Tá, e ainda tem a opção de eu botar mais coisas ali no maisinho. Você estaria criando uma ocorrência nova, né? Você Sim. fazendo um cadastro. Isso. Tá. Podemos clicar para eu ver como seria? A gente não tem o cadastro aqui realizado do Ainda. formulário, mas a gente pode simular. O que que você acha que poderia ter nesse cadastro? Que tipo de informação você gostaria de imputar nisso? Você já teve Eu algumas. vi aqui. Pode falar, Ah, desculpa. Pode falar. eu vi aqui que tem uma diferença entre privada
Então, Uhum. isso já estaria também nessa página inicial. Se eu gostaria que todos recebessem isso, ou se Uhum. eu dirigiria isso a algum apartamento, é isso? Certo. Por exemplo, aqui tem uma publicação que é privada, que é de um barulho Uhum. específico, e uma pública, que a Certo. princípio isso foi mandado para todo mundo, não é Uhum. isso? O Isso. sumiço de uma entrega. É, porque às vezes você sumiu e você quer saber. Eu vou me ater a este exemplo Então, aqui. nessa página que eu clicasse. Exato, isso. E aí, então, nesse maisinho, quando eu clicar, vai ter essa opção. Se eu quero privado e para quem eu vou dirigir, ou se eu quero público e que pode ser isso. Uhum. Isso. Eu vou, por Tá. exemplo, dar uma situação. Imagina que dentro do meu condomínio é proibido, sei lá, andar com animais de estimação dentro do condomínio. Só posso descer com ele no Tá. colo, alguma situação assim. E aí eu presenciei uma situação de alguém ou você não sabe quem que é a pessoa, mas você viu que tá com um cachorro solto dentro do condomínio, o cachorro tá fazendo xixi no, sei lá, no pneu do carro, em alguma situação chata pra você, assim, que você identificou. E aí você quer tornar isso como pública. Você acha que faz sentido fazer uma espécie de uma denúncia pública dentro do condomínio? Seria interessante? Acho que faz. Uhum. Acho que sim. É descarte de lixo, né? Por Isso, exemplo, ótimo. tem aqui no prédio, vou dar um exemplo concreto. Uhum. As pessoas muitas vezes jogam garrafa PET, né? Essas garrafas de refrigerante direto na lixeira, né? Entendi. Então, sempre está sendo colocado aviso no elevador pedindo que todo descarte seja embalado, que as coisas não podem ser jogadas diretamente. Mas é Uhum. uma coisa que se repete com frequência. Então, eu acho que esse tipo de reclamação, digamos assim, né, até o próprio síndico poderia, de vez em quando, colocar, não só naquela parte anterior, que seriam os avisos de elevador, digamos assim, que ele poderia Uhum. alimentar aquele feed inicial, mas eu acho que também poderia entrar aqui, né, como um aviso, né, um alerta de que algumas coisas é, não estão legais, né? Algumas pessoas não estão tendo um cuidado, seja com o animal circulando, seja com descarte de lixo, enfim, coisas pontuais assim no dia a dia do Uhum. prédio. O condômino ia virar uma espécie de vigilante ambulante, assim, né? Porque ele teria ali uma É, possibilidade de fazer denúncia das coisas, tirar foto de evidência, por exemplo, enviar ali aham. na ocorrência. Você acha que faz sentido isso? Seria interessante? Olha, eu te digo que me incomoda, essas regulações me incomodam, mas eu acho que faz sentido. Tá. Incomoda em que É sentido? meio contraditório o que eu estou te falando, né? Mas eu acho que faz sentido porque é um coletivo, né? E nem sempre, quando a gente deixa muito solto, as pessoas têm um pensamento dessa coletividade, né? Então acho que às vezes precisa ter esse regulatório forte mesmo para que as pessoas modifiquem, né? Às vezes o seu Uhum, comportamento, infelizmente. né? E no dia a dia, assim, digamos, que você tem lá acesso ao aplicativo, você não necessariamente precisaria estar vendo isso com frequência, né? Não. Aham, Então, aham. e tem algo que Eu talvez. acho que se eu recebesse alguma coisa com relação ao meu apartamento, talvez eu pudesse receber essa notificação, Uhum, entendeu? Tipo, você foi citada nas ocorrências, você recebeu uma ocorrência, uhum. né? Você está sendo Eu acho que notificada. É. exato. Aí eu acho que eu poderia, porque senão eu posso deixar esse íconezinho para lá e nunca entrar. Isso. E tem algo que está com referência a mim, então eu preciso ser avisada para eu poder entrar e dar uma olhada. Uhum, legal. Mas eu penso também num cenário de você não ser notificada, outras pessoas estão sendo, e eu não tenho interesse em ver essa informação. Você tem a Exato, opção de não. exato. Legal. Exato. Não, se eu for notificada, eu recebo essa notificaçãozinha. Tipo assim, Certo. olha, entra lá porque tem alguma coisa falando de você. Uhum, Agora, se eu for uma moradora que quero saber toda hora se os outros estão sendo notificados ou não, eu vou entrar. Se eu
não tiver interesse, eu não vou entrar. Uhum. Fica- Uhum. Legal. Então aí a gente pode voltar. Podemos. Voltamos aqui para a portaria. Tá. Acho que aqui a gente viu tudo, né? Isso. Aí tem ali só o íconezinho de mensagem, que significa que eu posso mandar uma mensagem direto para a portaria, não é isso? Isso. Tá. E o telefonezinho, que é se eu quiser falar por telefone com a portaria. Isso. Caso você também não esteja em casa, né? Tem Na alguma opção. rua, né? Aham. Enfim, preciso acessar a portaria, então eu poderia telefonar, além de Isso. mandar uma mensagem. Perfeito. Tá. E aqui embaixo a gente tem um cardzinho com a figura do porteiro, né? Pra você saber a pessoa que está Quem que tá na disponível. portaria naquele dia, naquele horário. Tá. Isso. Ó, Ana, o seu sobrenome é Soares, né? Também? É. Só por uma coincidência, assim, a gente usou um nome genérico, mas coincidiu de ser Soares também, então, É um sobrenome comum. sim. Vamos lá. Daí vemos reserva, portaria, o que mais você gostaria de ver aqui? Peraí, só um minuto. Eu acho que não, acho que tá tranquilo. Acho que poderiam ser colocados, né, aí mais pelo síndico mesmo, os comunicados, os convites para assembleias, não é isso? Isso. Enquetes, isso também seria feito pelo próprio síndico? Uhum. Poderia ser feito pelo próprio síndico e sugerir ali algumas. Você disse que participa bastante, né, das assembleias. Porque na verdade eu sou subsíndica. Entendi. E talvez aqui eu levar essas questões já mapeadas, por exemplo, para uma assembleia, né? Sim. Ou até alguma coisa que tenha surgido na assembleia, Uhum, né, algo que seja mais simples e que não precise necessariamente de uma nova assembleia para se uhum. decidir, né, pode colocar essas questões também nessa parte da enquete, né? Interessante. Isso mesmo. Tá, então Ok, aí a gente pode voltar. ok. O que seria esse alerta de pânico ali no alto? Vou clicar aqui. Tá. Acesso ao porteiro? Poderia ser o porteiro, poderia. Eu acho que vai depender do nível do, do acidente, Tá, né? porque Ou aqui ele tá do. como pai, é a mesma fotinha, Isso, né? sim, é só um exemplo de categorização que a gente poderia ter. Tá bom, tá bom. Você acha. Aí clicar e avisar, né? Isso. Aí eu cliquei aqui na pessoa que estava ali, tá? E Tá, aí aí eu ela. inicio a chamada imediatamente. Isso, ela vai avisar, vai chegar um aviso pra pessoa, olha, fulana, a Ana tá te avisando que ela clicou num alerta de pânico e ela tá tentando entrar em contato com você, tipo, e a pessoa atende. Aí você acha que seria interessante esse aviso vir pelo aplicativo e diretamente no telefone como uma ligação? Eu acho que pode vir as duas coisas. Tá. Eu acho que porque se é pânico, né? Porque realmente é uma emergência, né? Uhum. Então, acho que pode vir a ligação, mas pode vir uma mensagem de texto também. Tá. Você gostaria de configurar essas informações? Como assim? Digitar? Não nesse momento do pânico, mas digo assim, por uma orientação, como você como subsíndica, por exemplo, informar os condôminos de que eles cadastrem ali no alerta de pânico quem que eles gostariam de informar, que mensagem que eles gostariam de enviar, deixar isso pré-cadastrado. Ou você acha que seria uma mensagem padrão? Eu acho que poderiam ter umas três, meio que padrão, entendeu? Tá, Mais gerais, né? E poderia ter um campo embaixo opcional para se alguém quisesse cadastrar alguma mensagem específica, uhum, né? Porque eu acho assim, você não tem muito como saber
saber o que vai ser, né? O que você vai Certo. precisar. Então, acho que pode ser uma mensagem mais geral mesmo, que vocês mesmos já podem deixar ali previamente disponível. Uhum. E aí na hora você vai lá e clica. Legal. Ótima ideia. Vou voltar aqui então, Tá bom. né? Saímos do alerta de Isso, pânico. sair. Beleza. Isso. E o resto eu acho que tá tranquilo. Você quer que eu clique em algum? Quer olhar mais algum? Fica à vontade. Não, eu acho que tá tranquilo. É? Documentos. Legal. O que seria documentos? Documentos, vamos lá. Ah, perfeito. Tá. Balancete e ata. Tá bom. Uhum. Aí o próprio síndico anexaria esses documentos, os moradores teriam acesso a isso. Acho ótimo. Isso. Eu posso ter ainda no quadro de aviso, alguma informação, mas eu tenho aqui disponível para quem quiser Claro. eu baixar acho esse documento. ótimo. Legal. E Pronto. tá bom. Então, o menu foi. Foi. É isso, Ana. Obrigado. O principal que eu queria ver contigo era a questão dos acessos. E aqui era mais uma percepção geral de funcionalidades que eu poderia ter dentro do condomínio e que, né, de Tá ótimo. automatizar alguns serviços. Ana, Agora, uma outra coisa que você pode pensar, eu sei que é um aplicativo mais de segurança, né, de funcionamento do condomínio, mas poderia ter, não reparei se tinha, além do uhum, acesso aos moradores, de repente um íconezinho também de mensagem, que você pudesse mandar acessar o morador, sem precisar ser só pelo interfone, e esse aplicativo também criasse esse acesso. entendi. Então, eu quero falar com a moradora, sei lá, no 7º andar, né? Dar Tá. uma mensagem curta. Talvez pudesse não funcionar como um aplicativo de conversa, não é isso. Uhum. Mas que de repente pudessem pequenas mensagens ser enviadas. Tá. Deixa eu só te fazer uma pergunta para eu entender melhor o que você está me dizendo. Você estaria mandando essa mensagem como Ana, a condômina, ou como Ana, subsíndica? Ah, tô entendendo a sua dúvida. Uhum. Talvez Ana Condômina. É. É. Você, Mas você, eu não sei como vocês fariam também para que isso não se tornasse, não sei, um lugar de bate-papo, né? Como fosse Uhum. no WhatsApp. A ideia que eu sugeri não era bem isso. Uhum. Mas é de pequenos recados mesmo. Entendi. Né? Tá bom. De que um morador pudesse mandar também para o próprio síndico. Preciso, clicava lá nele e mandava uma pequena mensagem. Estou precisando falar com você quando estiver disponível, me procure. Algo assim, Uhum. né? Para você não precisar só mandar recado pelo porteiro, né? Tá. Enfim, para você conseguir acessar outras pessoas com mensagens curtas. Legal. Nessa sua fala de mandar mensagem para o síndico, eu imagino que é num lugar mais de Ana como condômina, né? Como moradora. Isso. Você acha que teria uma restrição de horário, alguma questão assim? Por exemplo, Acho que sim. né? Porque imagina ali o síndico tá em casa, ou você mesma, recebendo mensagem. Não, isso acontece direto aqui. Ah, Ligam para o síndico 1h da manhã. entendi. Então, eu acho que isso tem que ter essa restrição, sim. Tá. Né? Uma restrição de horário, né? Uhum. Até 9h da noite, né? Enfim, você acessa, você pode mandar uma mensagem. Depois disso, ele vai visualizar no dia seguinte. Entendi. Uhum. Se for uma situação emergencial, eu imagino que aí a pessoa Aí você vai vai. interfonar. Legal, Né? legal. Tá bom. Sim, tá ótimo. E alguma outra ideia que você teria aí, além dessa de comunicação? Você gostaria de falar? Não, acho que não. Tá bom. Acho que isso me chamou mais atenção nesse Uhum. primeiro momento, tá bom? Beleza, Ana. Muitíssimo obrigado aí pela insistência, né, da gente Não, continuar, imagina. pela dedicação. E tá tudo anotado e gravado, tá? Esse teste ele tá gravado porque a gente Tá bom.
faz essas rodadas de validações e a gente vai fazendo mudanças dentro do aplicativo para melhorar a experiência para o usuário. Tá bom, Tá bom? tá bom. Muito obrigado. Tá. Você tem aí meu. Trabalho pra vocês. Obrigado. Você tem meu WhatsApp. Se precisar se lembrar de alguma informação, quiser mandar, fica à vontade, tá bom? Pode deixar, Legal. pode deixar. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Um abraço. Tá. Até logo.